Começando mais um Vitrine do Artesanato na TV. Hoje, uma aula que, muita atenção, está simplesmente explodindo no Brasil inteiro. Patchwork. Gente, olha a qualidade desses trabalhos aqui atrás de mim. Até eu vou pegar, porque você fala, gente, mas isso aqui tem uma cara. Depois eu coloco no lugar, tá, Flavinha? Tá bom? Eu prometo que eu coloco direitinho. Não tem cara de casa gostosa, de cara de casa que tem cara de lar. Ana Cosentino, você é mil. Obrigada, mãe. Olha isso. Vários trabalhos que a Ana faz e a gente bateu um super papo muito legal agora, antes de começar o nosso programa, e ela disse, aliás, ela que vai falar tudo, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, porque a loira é assim, sabe, gente? Tira, depois não põe nada no lugar, mas ficou, né? Tá lindo. Aqui tem vários... Quer ser minha amiga. Olha aqui na bolsa como fica bacana. Nessa outra bolsa maior aqui, já é uma bolsa para você até fazer um supermercado com conforto total. Ao mesmo tempo é um trabalho artesanal que valoriza muito qualquer peça que você esteja usando ou vendendo. E a Ana vai explicar o boom do patchwork no Brasil. Muito bem-vinda mais uma vez. Tudo bom, Cláudia? Então, o patchwork, você que faz viagens para outros países, estava me explicando que a qualidade do patch, conta você aqui no Brasil. Não, eu trabalho com patchwork há muitos anos, né? E eu vi o crescimento do patchwork no Brasil. Eu sou, desde anos atrás, eu vi o processo do crescimento do patchwork no Brasil. E realmente o patchwork está muito em alta. E isso é muito legal, muito bom, porque os empresários investem no segmento. Os tecidos, né? Você falou, antigamente os tecidos importados eram melhores, hoje em dia... Não, a gente quase não tinha, a gente tinha uma, duas empresas fortes no segmento de tecidos. Hoje não. Além de ser artesã, eu sou lojista também. Hoje você tem várias opções. Então, isso ajuda muito na execução desses trabalhos. E a qualidade do nosso material, a qualidade do tecido nacional, ela é muito boa. Eu falo que ela só perde para o algodão egípcio. Olha, isso que tem lá não sei quantos fios, né? Isso, a qualidade do nosso algodão é muito boa. E os empresários estão cada vez mais investindo neste segmento. Tanto de réguas, de linhas, de tecidos. Então, está muito fácil para você trabalhar. Eu lembro que quando eu comecei, era só material importado. Então, se você precisasse comprar uma placa, você demorava 2, 3, 4 meses para pagar a placa, porque era muito cara. A gente ainda brincava, a gente precisava, a lojista não trazia, a lojista brincava assim, tá navegando, porque demorava para chegar para gente. Coisa. E hoje não, hoje todas as classes conseguem fazer o patchwork. Você ainda me perguntou, o que precisa para fazer o patchwork? Precisa basicamente vontade de trabalhar. Você pode fazer até sem máquina de costura, que é o patch à mão. Só que tá tão fácil você adquirir uma máquina com preço acessível, uma régua com preço acessível, tem para todos os bolsos. Além da máquina, ou não, né, como você disse, na mão mesmo, eu preciso da régua, de uma régua a mais. Da placa de corte. Que é essa. Isso, a placa de corte, a régua e o cortador. A placa de corte é uma borracha, né? Hoje em dia, ela tem, de um lado, centímetro, do outro lado, polegada. Ok. Tem muitas artesãs que trabalham ainda com polegadas. A grande maioria está trabalhando com centímetro. A régua, que nós temos também de 15 por 30, 15 por 20, 30 por 30, tem de todos os... Isso que eu falo, tem de todos os tipos e de todos os preços. Eu lá na loja, eu falo assim, as meninas falam, o que eu preciso? O material básico é esse, placa, régua, cortador. O que você me sugere para começar? Eu sugiro que você não invista num material muito caro de início. Você invista no material básico. Se você perceber que você gosta do artesanato, aí você investe. Então, o material, até esse de preço mais acessível, é de boa qualidade. Entendi. É de boa qualidade. Perfeito, muito então, bom. isso não significa que não vá fazer. Tanto é que no meu canal do YouTube, a gente está com mais de 80 vídeos de aulas. Até as nossas aulas estão todas lá, que gente bacana. Que assiste. E está sendo muito assistido. E uma coisa que me deixa muito feliz, Cláudia, antigamente, nós é que assistimos os vídeos das estrangeiras. Hoje, a gente tem acesso, as estrangeiras estão assistindo muito as nossas aulas. Que bárbaro, a gente faz escola mesmo, né? Então é muito bom você ver. É muito criativo. É isso que eu falo, indo para fora você vê exatamente isso. O povo brasileiro é extremamente criativo. Ah, impressionante. Extremamente criativo. O mais no mundo. Gente, olha que coisa mais linda, ó.
Então, a proposta É hoje... a aula de hoje, eu vou até abrir. Eu fiquei pensando assim, o que a gente podia fazer? Eu pensei numa peça utilitária. Então, ela é uma nécessaire, que aqui é um formato de uma nécessaire. Eu nem quis enchê-la para a gente poder mostrar bem, olha. É uma nécessaire, uma bolsinha, onde a gente pode, se quiser, pode colocar várias coisas, pasta, escova, até joia, relógio, guardar Produto uma de coisa, produto de maquiagem, né, né? Ana? É uma nécessaire. E aqui, um organizador. Que você tem a opção também nesse organizador, eu não fiz, mas você tem a opção também de colocar plástico, se você quiser. O plástico cristal para ficar transparente. Então eu posso fazer uma dessas partes aqui. Eu sugiro que quem quiser também possa fazer com plástico cristal, se gosta de ficar visível as peças. Perfeito. Toda ela feita com acabamento, olha. Vou pedir para os meninos Isso aqui, mostrarem, gente, olha, é algodão, tudo embutido. 100%, né, Ana? 100% Parece algodão. uma camurça, é um algodão, gente, né? Interessante. Isso que eu falo, o tecido nacional tá muito bonito. Bárbaro. A qualidade, o visual dele é impecável. E é uma peça super vendável. Pronto? Você comentou que é uma peça que pode ser vendável. Essa é uma pergunta que eu recebo muito. Como colocar preço nas peças? Isso é uma discussão assim, muito delicada, porque cada um tem o seu valor. Então, para globalizar, para falar de um modo geral, eu acho que deveria fazer assim, você faz o seu custo, o custo da sua peça e coloca 3 vezes o valor. Então, vamos supor, aqui o custo é muito barato. Então, se eu colocar só o custo da peça mais 100%, ele vai ficar praticamente dado. Porque aqui o que eu gastei, 25 centímetros de tecido e mais 25 centímetros de manta. Então, o valor vai ficar muito barato. Então, para você ter uma média, você coloca 3 vezes. Isso é uma conta que algumas artesãs fazem. No PET, eu faço por metro quadrado, que eu acho que é uma outra sugestão. Você determina o seu preço do metro quadrado e multiplica lado vezes lado para você chegar ao preço final. Ou você pode fazer por hora trabalhada também. Então, é muito difícil para você determinar. Ana, me responde, como que eu calculo o preço? Cada um tem a sua maneira de trabalhar. Eu coloco por hora trabalhada. Essa é Ana Cosentino. Essa aula, o que a gente vai precisar? A gente vai escolher um tecido, que seria esse tecido azul, o de base, tecido de base. Ele vai ter 25 por 40. Um tecido de 25, eu vou cortar 25 por 40. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou marcar do início até o final, aqui, olha, eu vou marcar 7 centímetros e vou dar um pique em cada lado. Para que é esse pique? Que é exatamente onde eu vou centralizar esse barrado aqui. Onde eu centralizo esse barrado. Esse 7 centímetros é exatamente essa altura aqui, olha. Daqui até aqui tem 7 centímetros. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou escolher 2 tecidos. Eu vou escolher 2 tecidos que eu queira fazer o meu trançado. Se você observar o meu trançado azul aqui, olha, eu vou trabalhar com 2 tecidos que eu possa fazer o meu trançado. Esses tecidos é a critério de cada um. E vou estabilizar um deles. Esse tecido eu tenho que ter 8 por 25. 25 é a largura do meu tecido aqui, olha. É a largura dele. E 8 centímetros. Vou estabilizar esse tecido num papel termocolante, que é o papel de aplicação. Que vai no kit também, né? Que vai no kit. As minhas já conhecem um papel que ele tem uma cola. É como eu falo que é olha, ele tem uma cola, certo? Então, eu vou estabilizar o tecido que é escolhido, estampado, nesse papel termocolante. Aí, eu vou virar pelo avesso o meu trabalho e vou colar. Retiro a película protetora e vou colar. Eu aqui eu dobrei, olha, e fiz uma marcação no centro. Para quê? Para juntar exatamente com essa outra marcação aqui, olha. Venho aqui, faço isso daqui, olha, e colo. Aonde eu fiz essa marcação, eu vou dobrar, vou pegar o meu ferro. O meu ferro não está quente, viu, meninas? Eu tô passando em cima da placa, mas ele não está quente, só tô demonstrando. E vou passar esse tecido. Eu já trouxe um aqui para vocês, passadinho, para agilizar o nosso tempo. Então, o que eu fiz? Eu passei a ferro, olha, marquei. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha régua de losangos, a pequena,
Você pode utilizar a régua grande. Nesse mesmo espaço, cabe a régua grande, que é a régua que vai no kit. Como eu tenho as duas, eu fiz com a régua pequena para mostrar para as meninas que vocês também têm outras opções. Okay. Aí o que eu vou fazer? Eu vou centralizar, aqui está a dobra do tecido. Eu vou centralizar a régua justo aqui. Vou pegar o meu cortador, pode ser qualquer cortador, no caso aqui eu tô com um de 28 milímetros, e vou passar o cortador em todas as... Como facilita, Ana? Isso. Aqui eu tô numa posição meio sem muito conforto para o câmera poder mostrar para vocês. Mas em casa vocês vão ter um pouco mais de facilidade. A câmera tá bem... Se puder até mostrar, é interessante, porque as meninas não têm ideia de como a gente fica. Mas tem namorada, então, ele é bonitão, mas tem namorada. Como chama a namorada, Fê? Pode falar o nome? Melhor não. Naila. Naila? A Naila já tem, ele tem dono, que é a Naila. Aí venho aqui, olha, que as meninas não têm ideia como a gente fica para cortar, né? Então é interessante. Eles trabalham, esses meninos. E os meninos trabalham muito. O tecido tá todo cortado. Aqui tá o meu último corte, porque a régua é pequena. Então o que eu faço? Eu apoio novamente aqui, olha, num corte menor. E continuo cortando até terminar o tecido. Venho aqui, ó. Continuo cortando até terminar o tecido. Certo? Algumas meninas me mandaram algumas mensagens que não conseguem cortar, não tem muita facilidade. Eu até nem cortei muito certo para realmente deixar mostrar. Porque ele tem o corte, tá vendo? Ele vai cortar exatamente essa divisão aqui. Se você não tiver muita prática, pode ser que o tecido não corte. Se você tem uma outra opção de você passar um lápis com uma ponta bem fina e cortar com a tesoura. Legal. Estilete pode servir para cortar, não? Não, porque você vai estragar a sua placa. Isso que eu falo, essas perguntas é interessante você fazer, porque são as perguntas das meninas. Tá. O que a gente pode fazer? Eu posso pegar a minha régua, dessa medida até aqui, olha, eu vou medir, ela tem 2,5 centímetros. Dessa ponta aqui até o final, 2,5. E aqui 1,5. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer exatamente isso daqui, olha. Venho aqui, marco. Essa minha caneta é uma caneta que quando eu passo a ferro, ela some. Você pode riscar com um giz, não tem problema. Tá, olha. Venho aqui. Isso aqui é se não cortou. Aí eu venho... Se não cortou. Se não cortou, okay. Porque ele corta, com o cortador ele corta. Aí eu venho aqui, olha, com a tesoura e finalizo até a ponta, ó. Porque eu tô mostrando, porque algumas meninas falam assim, Ana, o meu não corta até o final. Porque a pessoa às vezes fica com receio. Ó, aí vai até o final, olha. A maior vai até o risco maior e a menor você vai até o menor. Isso se não cortar, porque o cortador ele vai cortar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou virar, vou passar a ferro e vou dobrar, olha. Quando eu dobro... Venho e vou dobrar todas as partes maiores, olha. Vou dobrar todas as partes. Só as maiores por enquanto. Só as maiores por enquanto. Eu já trouxe um aqui. Enquanto a Ana tá se posicionando aí, deixa eu mostrar. Aqui mesmo, viu, meu povo? Que eu quero... Isso, aqui eu já passei a ferro, ela está bem dobrada, olha. Então eu tenho a opção de deixá-la assim, ou eu tenho a opção de fazer isso daqui, olha. Jogar o câmera tá vindo mais perto, ele vai mostrar, olha. Eu tenho a impressão... a opção de deixar assim, ou eu posso fazer isso daqui, olha. Trançar ele por cima. Olha, tranço ele, joguei o azul por cima, faço um outro trançado. Essa é uma outra opção. Aí, aquele outro retângulo de 8 por 25, eu vou colocar embaixo, olha como ele já deu destaque. Venho, alfineto... Que é um outro tecido, né? Aquele outro tecido. Lembra que eu pedi para cortar 2 tecidos? Lembro. Agora, esse tecido de baixo também tem a película termocolante? Não. Esse não tem? Não, não tem. Só o azul, mais escuro. O branco, não. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir e vou pegar uma medida um pouco maior de tecido de forro e manta. Venho, vou colocar aqui. Vou fazer um quilt livre. Vou quiltar essa peça e vai ficar dessa maneira aqui, olha. Já está quiltada. Quando eu for quiltar, eu vou passar uma costura aqui no centro, olha. Prendendo o trançado. Feito isso... Só um minutinho. O quiltar posso fazer à mão? Pode fazer à mão ou à máquina. Para fazer o livre, você vai usar esse pezinho aqui. E para fazer o reto, a gente utiliza esse pé aqui. Tá. As meninas que quiserem, no meu canal do YouTube, tem explicação de como quiltar.
a máquina, né? Com o pad livre ou o pad quit reto. Para fazer a parte interna, se você puder abrir para mostrar para os meninos. Claro, é para já, querida. Olha, a parte interna, essa parte interna aqui, para fazer essa divisão aqui, o que eu vou fazer? Olha, eu vou dividir nessas medidas aqui, olha. Vou fazer a parte 1, 2, 3 e 4. O Fernando tá mostrando aqui, parte 1, 2, 3 e 4. A primeira medida de 8,5, a segunda de 10,5, 9,5 e 8,5, que são essas medidas aqui. Então, 8,5, 10,5, 9,5 e 8,5. Vou costurar um zíper embutindo dos dois lados. Vou costurar um zíper embutindo esse zíper dos dois lados, olha. Embutir um Poderia zíper. fazer todos os tamanhos iguais? Poderia, mas aí eu teria que mexer nessa medida da base. Ah, tá. Tá? Então eu peguei a medida essa medida total aqui para poder fazer. Tá. Fiz, embuti o zíper. Vou preparar essa necessaire aqui, olha. Vou preparar essa necessaire porque eu vou fazer exatamente isso daqui, olha. Eu vou vir com a peça quiltada, vou trazer essa partezinha aqui, olha. Você tá vendo? E vou preparar essa peça aqui, que é uma tipo de uma bolsinha. Uhum. Para essa bolsinha, o que eu fiz? Eu cortei 2 faixas de 6 centímetros, 2 faixas de 6 centímetros, pelo comprimento total aqui de 30 centímetros. Então, aqui 30, quiltei ela reta, quiltei ela todinha reta. Aí eu fiz isso daqui, olha. 30 por 6 elas têm, é isso? 30 centímetros de comprimento por 6. Emendei o zíper, né? Já tá o zíper embutido. Corto uma tira da largura que deu aqui por 40. Faço esse embutido aqui, venho e embuto desse lado também, olha. Vou embutir desse lado aqui. Vou fazer isso daqui. Passo uma costura. Quando eu fizer a costura, ela já vai sair essa volta todinha aqui. E por dentro tem a manta? Por dentro tem a manta e o forro. Por dentro tem a manta, que eu já estabilizei a manta, né? E o tecido de forro. Aí eu vou precisar preparar esse retângulo aqui, olha. Esse retângulo eu quadriculei um retângulo de 12 centímetros por 25. E vou prender ele aqui, olha. Vou prender ele aqui. Okay. Prendo ele todinho. Inclusive, esse aqui tá maior porque é de uma outra peça, de um passo a passo maior. Tá. Eu sempre corto maior, depois eu acerto, eu refilo. Uhum. Encaixei certinho, pode ver que tem piques, olha, no centro, olha. Tem piques. Aí, como é que eu encaixo isso? Eu venho e faço isso daqui, olha. O lado do zíper pra cá, pode ver que eu passei ele dobrado aqui. Eu vou passar uma costura prendendo a volta todinha. E aqui, eu vou virar e vou pôr ele por baixo, olha. Ele tá costurado por baixo. Eu venho aqui, passo uma costura reta de fora a fora. Uma dica, como que eu costuro isso? Primeiro eu faço por partes, eu faço isso daqui, olha. Eu costuro primeiro esse lado, depois o lado de cá, aqui e por último esse daqui. Aí a máquina é obrigatória. Aí a máquina sempre alinhavando, alinhavo com linha e agulha à mão, para depois ir pra máquina. E finalizo, se você observar, ele tem um viés aqui, olha. Finalizo com um viés de 4 centímetros. Venho aqui, passo um viés, costuro um viés e passo ele dobrando aqui. E finalizo com, em volta, um viés estampado, liso. No caso aqui, eu coloquei um viés colorido. Depois de pronta, eu achei que essa bolsinha merecia uma alça. Então, o que eu fiz? Eu preparei essa alça aqui, olha. Eu achei que ela fica melhor com uma alcinha. Eu preparei essa alcinha aqui. Peguei uma alça, forrei de um lado só, cortei uma tira de 8 centímetros, costurei de um lado, viro, rebato do outro lado aqui, olha. 8 centímetros por quanto de comprimento? Pelo tamanho que você quer aqui. No caso, eu pus 25. Ok. Você pode determinar o tamanho que você quer. Eu rebitei, você pode costurar a máquina. Como que eu prendi isso daqui? Existe no mercado um Siemens, que, olha, ele é imantado, olha. Se na sua cidade tiver, você pode forrar como se fosse um fuxico, ou você pode colocar um colchete. Velcro fica legal? Velcro fica legal. Também, Existem uns velcros agora redondos, que ele é cola. Ele tem cola de um lado. Então, você põe o velcro colado de um lado. Até esse daqui ia fazer com velcro. Você põe de um lado, põe do outro, é só colado.
e encaixa. Fica uma bolsinha fácil não é nem um pouco complicada, né? Fácil de fazer e prática. Bárbara, Ana, mas ela é maravilhosa. Eu pergunto, qual é a mulher que não gostaria de receber de presente uma bolsa como essa? Ou fazer para si própria? Esse é um presente que não erra. Eu fiz pensando em material de patchwork. Que é para colocar placa. Gente, vou ter aqui, olha, já vou até guardar, olha, tá vendo? Ah, você utiliza para os materiais. Eu fiz pensando nisso, mas pode ser maquiagem, pode ser costura, o que quiser. Olha, isso é uma sumidade, viu? Fica prático. Olha, enquanto você estava conversando lá, já arrumei toda a nossa bancada, olha. Tudo dentro da nossa bolsinha, olha. Que mulher rápida. Pronta para ir embora. Ai, linda! Arrasando. Até a próxima. Querida, muito obrigada e parabéns. Você obrigada. É um primor. Beijo pras meninas. Tudo de bom. Beijos, né, geral? Beijo geral. Tchau, meu povo. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau, querida.